queridos do canal aqui do Clube do CH em Bonecos Oficial. Bem, pessoal, hoje estamos aqui na sessão aqui TBT, né? TBT CH, aqui TBT Clube do CH em Bonecos, relembrando os nossos antigos episódios, né? Da última vez aí como podemos dizer, eu editei, né? Eu mostrei aí como foi o primeiro episódio de Chaves no nosso canal. E o primeiro episódio do canal, né, foi o episódio de Chaves. E hoje nós vamos mostrar aqui, ó, o segundo episódio de Chaves aqui no nosso canal, né? Aqui do nosso canal, ó. Esse é o nosso canal. E aqui, ó, se vocês forem ver, se eu não me engano é o sexto ou é o... Aqui, ó, vamos ver. Aqui, ó, vamos contar aqui. Eu reagi esse, aí depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o nosso nono vídeo. O nosso nono vídeo foi o episódio de Chapolin Colorado, né? Foi o primeiro episódio de Chapolin Colorado na história do nosso canal, né? E aí, hoje eu vou reagir ao primeiríssimo episódio de Chapolin Colorado, O Anel de Brilhantes, né? Essa versão eu me inspirei naquela versão de 74, se não me engano, 74, 73. E tivemos aí também a outra versão de 1976, se não me engano, né? Que exibiu até agora, o SBT exibiu recentemente, né? Acho que foi até na quarta ou foi na quinta-feira foi exibido o episódio do Chapolin Colorado, O Anel de Brilhantes, né? A diferença é que essa aqui tem a versão com o Seu Madruga, que é de 73, e aquela outra tem a do Professor Jafar, que é de 1976. Bem, vamos agora pro primeiríssimo episódio, né? Mas acho que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno. Ele é o Chapolin, interpretado pelo super comediante Chespirito, com Florinda Mesa como Dona Florinda. Com Florinda Mesa. Bem, já tivemos o primeiro erro aí, né, pessoal? Eu coloquei aqui na descrição, ó, desculpe pelos erros, né? Esse episódio aí é claro que era o começo do canal, né? Nós tivemos vários erros aí nesse episódio do canal, né? Era uma... Eu já tinha um canal, mas aquele canal lá era um tipo... Era um canal assim que eu fazia e errava bastante, né? Mas aí eu errava bastante, né? Pra caramba. Aí os primeiros episódios do canal. Eu errava pra caramba. Meu irmão que participava também errava, né? Mas eu não vou tirar o mérito dele. E o meu amigo Gustavo, né? Também participava. Ele fazia aí, né? O meu amigo Gustavo, ele participava nessa época bastante. Mas hoje em dia ele não participa muito, né? Do nosso canal. Mas era bem difícil, né? A gente fazer um episódio assim sem erros nessa época, né? Agora, hoje em dia, que sempre, assim, eu estou rendo bem pouco, né? Até tinha hora, eu erro ainda bastante, né? Algumas coisas eu erro bastante, mas eu não, mas teve uma evolução, né? Nessa época eu não, era a minha estreia, né, no YouTube do canal. Eu já tive outro canal, mas nesse canal era a estreia de Chapolin. E eu tinha, vamos supor, acho que era 13 anos, né? Então eu errava bastante. Pra caramba. Errava pra caramba. Eu vou pedir desculpas aí, pessoal, pra vocês. Que eu tô um pouco gripado ainda, né? Dessa semana eu passei todinha gripado. Gripado, quer dizer. E aí eu tô um pouco com a voz fanha. No nariz meio ruim, tá, pessoal? Mas vamos continuar a reagir ao primeiro episódio de Chapolin. Ramon Valdez e Carlos Legrand. O Anel de Brilhantes. Aqui, rapidinho. Esse Chapolin aí, eu tenho ele até hoje. Todos esses bonecos que participaram aí nesse episódio, eu tenho o Chapolin até hoje. Eu tenho o Kiko, mas o Kiko tá todo quebrado. E o Chapolin é o único que tá inteiro desse episódio, né? O que aconteceu? Esse Chapolin eu ganhei ele em 2021, um ano antes. Aí eu gravei o, o episódio lá, né? Todinho.
a temporada inteira de 2021 do antigo canal. Só que o que aconteceu? Ele quebrou as anteninhas, né? Aí vocês vão ver até que daqui a pouco, né? Eu vou dar até um spoilerzinho aí. A anteninha dele tá virada meio pra frente, né? Pra frente, a anteninha dele era virada pro lado. Só que aí quebrou, né? Aí eu tive que colar. Só que aí caía toda hora. Aí decidi deixar ele sem a anteninha, né? Aí eu deixei ele sem a anteninha do. Aí eu coloquei, primeiramente eu coloquei umas borrachas pra fingir que era a anteninha dele. Depois eu tirei e deixei ele sem a anteninha, que foi a última temporada que ele participou inteiramente, que foi a de 2023, né? Depois de 2023 eu ganhei esse Chapolin novo que eu participo até hoje. Que não é novo, né? Já é um velhinho já tá bem velhinho já. Ele também, as anteninhas dele quebraram. Mas aí eu coloquei outras, né? No lugar. Um, meu pai achou um fio assim de. Não é fio, um pedaço de plástico fino assim, vermelho, né? Ferro de solda, conhecido como de ferro de solda. Pra você apertar assim e sai pelo aquele plástico assim. Meu pai encontrou, cortou. E aí nós fizemos aí o coisa do Chapolin, né? Fizemos aí as anteninhas Chapolin. Mas sem enrolações, vamos voltar pro episódio. Você me assustou. Olha, você me assustou, sabia? Ora. Você não viu meu anel de brilhantes? Não. Tem certeza? Porque eu deixei aqui em cima da mesa e eu não tá mais. Será que você não roubou? Não. Aham. Olha aqui, se você não achar este anel, você não vai. Você vai ser. Eu vou te denunciar para a polícia. Ah. Lá, gente. Eu não contava com minha astúcia. A primeira participação do Chapolin Colorado, né? A primeira aparição do Polegar Vermelho nesse canal, né? É como eu tava dizendo, ó, vocês percebem que a anteninha tá até com a manchinha de cola ali. É porque eu tentei consertar, mas não ia, né? Esse Chapolin tinha até uma marreta uma marreta biônica. Que se vocês querem ver como é igualzinho a todas. Só que ele participou só no primeiro canal, né? Nos primeiros episódios do antigo canal. Ela sumiu, né? Ela sumiu. E aí eu tentei procurar uma outra. Eu peguei até acho que uma marreta de plástico, se eu não me engano. Não de plástico. De PV, aquele materialzinho mole, né? Que você às vezes usa pra fazer com cartaz, assim, alguma coisa assim, que eu esqueci o nome. Não sei se chama PVC ou é alguma coisa assim, né? E aí o que aconteceu? Eu fiz, só que aí não deu certo. E aí eu tive que usar uma marretona grandona, né? Em 2023. Que apareceu muito pouco, né? A marretona grandona do Chapolin. E aí, quando veio 2024, veio 2020, no finalzinho de 2023 para 2024, tivemos aí esse Chapolin que participou desse Chapolin aí. Ele é tão grande que ele é tão antigo esse Chapolin agora que eu tenho, que já dos dois filmes que nós temos três filmes, dois de Chaves, dois Chapolin e um de Chaves. Desses dois filmes, ele participou os dois, né? E nós vamos ter aí agora o terceiro, né? Que vai sair em julho desse ano, de 2025. E nós vamos ter o terceiro filme, que se chamará Chapolin 3 O Retorno, né? Já tenho até o roteirinho pronto. E será o último filme do Chapolin Colorado até algum momento, né? Até o momento. Mas vamos continuar com a participação do primeiro episódio do Chapolin. Desculpa pelos erros, tá, pessoal? Não contavam com minha astúcia. Por que você me chamou, hein? Porque meu Marquinhos, O seu patrão. meu patrão, investiu roubar e anel presente. Ele é presente. Ah, sim. Mas palma, lampreia moscânico. O Chapolin Colorado resolverá isso. Mas a gente deve procurar primeiro. Siga meus bons.
Diga meus bons. Bem, vocês perceberam aí que até meu irmão participou, né? Umas vezes, isso aí. Ele até participava, né? Mostra ele um pouco aí no episódio. Aí ele tinha... Hoje ele tem 8 anos. Aí, 3 anos atrás, ele tinha 6, acho que é 5 anos aí, né, pessoal? E ele já participava no nosso canal. Hoje em dia ele não participa muito, né? Eu estou fazendo planos pra ele voltar a participar com o Bapops, né? Porque uma das minhas propostas aí é eu tentar conseguir uma Pops para esse ano. Uma boneca nova da Pops, que eu já tô com a Pops toda quebrada, né? Uma Pops e um Godines. Para esse ano de 2025. E assim espero, né, que eu consiga, né? Mas meu irmão, ele vai voltar. Eu tô pretendendo que ele volte a participar, principalmente nos episódios da escolinha do professor Girafales, né? Que já estou pensando em novos roteiros para escolinha também, para ele participar da escolinha e também para vários outros tipos de episódios, né? Como, por exemplo, assim, alguns episódios que a Pops participa da vila, né? Entendeu? Aí eu tô pensando muito em fazer esses tipos de fazer essas mudanças, né, no nosso canal. Vamos continuar aqui com o episódio. Deixa eu pôr aqui. Turu, turu, turu. Ai, é que eu arrebentei meu nariz. Ai. Não, aqui por aqui não tá. É aqui, senhor. Aí. Quem é o senhor? Eu sou o detetive. Estou procurando o anel de brilhante. Bem, pessoal, é uma curiosidade, né? Esse aí foi o primeiro restaurante da Dona Florinda, né? Ele apareceu como cenário pra esse episódio. Lá atrás era a vila, né? O fundo da vila. E aí, agora que eu lembrei que apareceu o primeiro restaurante da Dona Florinda, né? Que foi feito de papelão, né? Eu vou sair aqui, ó. Esse episódio aí, ó. Eu gravei ele antes de Chaves, né? Nesse dia, se eu não me engano, eu gravei 2 episódios. Que foi no dia 2 de abril, né? Já fez 3 anos aí nessa semana aí. Que eu gravei esses 2 episódios, ó. O Restaurante da Dona Florinda. E o episódio do Chapolin Colorado, né? A placa que até muda, ó. Vocês estão vendo aqui na thumb do vídeo do restaurante. Que muda com a aparição desse restaurante aí, né? Entendeu, pessoal? Aí, vocês perceberam até que muda, né? Um pouco. Mas foi a primeira. Sim, mas eu preciso que vocês caiam fora daqui. Como assim? Ah, vai. Vai, anda. Vai, anda. Ei, vem aqui, mulher. Anda, vai. Lá fora, bem... Desculpa pelos erros, pessoal. Eu acho que este homem deve ser ladrão. Mas como, Chapolin? Porque foi você que contratou ele? Não, ele veio extremamente do nada. Ele me deu, e aí também eu tenho o número dele aqui nos meus livrinhos. No meu livro, mas acabou de cair. Eu acho que este homem deve ser o Quase Nada. Quem? O Quase Nada, um dos maiores criminosos de toda a Europa. Mas a gente mora no México. Sei lá. Mas deve ser ele. Eu vou procurar por aqui. Eu vou lá depois. Siga meus... Au, meu nariz. Mas ele tá lá, né? Tá. Mãos ao alto. Vai. Bem, pessoal, deixa eu falar aqui um negócio rapidinho aqui com vocês. Esse episódio aqui uma curiosidade, esse episódio aí foi feito antes do episódio de Chaves, pelo que eu me lembro, né? O que aconteceu? Eu fiz 2 episódios de uma vez. Aí eu mandei, eu não sei se eu não me engano, eu mandei eles de uma vez. Faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. Eu mandei os 2 de uma vez, aí o Chapolin foi primeiro, depois foi o de Chaves, né? Que foi o restaurante da Dona Florinda. Que tem as visualizações até hoje, bate muitas visualizações.
aqui temos aqui que eu dirigi, né? Eu e o meu irmão somos os diretores desse episódio. E aí, essa é uma curiosidade, né, para vocês. Agora vamos retornar para o episódio. Anda, vamos, vai. Vocês vão ficar presos ali dentro. Na sala, onde eles estavam presos. Ai, o que a gente vai fazer? Palma no primo mecânico. Livre. Eu trouxe uma grande arma. A minha marreta biônica. Aí, pessoal, essa é a marreta outra biônica que eu tava marreta. falando, né? Eu Eu melhorei. vou voltar aqui pra vocês, ó. Livre. Eu trouxe uma grande Essa arma. é a marreta biônica que eu tô A minha marreta falando, ó. biônica. Foi a primeira marreta biônica que nós tivemos aí no nosso canal, né? Foi essa daí que eu tive... Que eu falei, né? Que era de... o outra material, né? Eu Eu não sei melhorei. se era PVC, se chama. Eu tô tentando mostrar aqui, mas tá difícil, né? Meu celular tá meio travando, não sei se é por causa da gravação. Mas essa foi a primeira marreta biônica que nós tivemos aqui A minha marreta biônica. no nosso canal, né? Aqui, ó. Agora vamos pausei. Essa é uma marretinha que veio no boneco do Chapolin, tipo, desse mesmo material. Só que não deu certo, quebrou. Era bem fraco, né? O Chapolin dessa época aí. E aí, agora que eu lembrei, uma curiosidade é que tem uma bola que participa no episódio do Kiko, do Chaves, que se eu não me engano é o episódio é o episódio Brincando na Vila. Essa bola é a anteninha que era desse Chapolin que tem essa mesma marreta, né, pessoal? É uma curiosidade para vocês. Então essa foi a primeira marreta do Chapolin Colorado que nós tivemos aí no nosso canal. Cresceu? É outra marreta. Eu melhorei ela. Prontinho, olha o tamanho dela. E a buzina para tudo. Não precisa da buzina. Eu tive uma ideia. Que tal eu ficar bem pequeno? Muito bem, Chapolin Colorado. Com as minhas pastilhas encolhedoras. Nossa! Não contavam com minha astúcia. Bem, esse aí foi o primeiro efeito, né, entre aspas, né, efeito especial do nosso canal, né? Nem efeito especial. Eu deixei o Chapolin pequeno, peguei acho que não sei se era um pedaço de plástico esse aí, e fingi que era ele, né? Agora hoje em dia, né, eu tive uma grande ideia que eu tenho que agradecer, até que foi minha mãe que me deu essa ideia. Eu fiz um trabalho, né, acho que foi há 2 anos atrás, eu tive esse mesmo Chapolin. 2 anos atrás, eu peguei esses bonequinhos aí pequenininho pra fazer tipo um trabalho que a professora pediu. Que foi até um campo de futebol, se não me engano, que eu me lembro. Aí o que eu fiz? O que eu fiz? Esse episódio aí, não é esse episódio aí, na verdade o que eu tô falando agora. Eu peguei aqueles bonequinhos assim, tipo bonequinho de bebê, né? Aí minha mãe deu a ideia pra eu fazer como se fosse um Chapolin pequeno. E até hoje eu tenho o Chaves, que participa do episódio lá, Ser Pequeno Tem Suas Vantagens, e o Chapolin, né? Esses são os episódios que tenho aí até hoje, né? E foi a ideia da minha mãe, e aí eu fiz esse episódio, né? Agora vamos aí prosseguir com o episódio. Bem, agora eu me vou. Siga meus bons. Na sala. Quer dizer, na outra sala. Olha só. O anelzinho de brilhantes dele bem aqui na palma da minha mão. E tá meio babado porque o Daniel estava... Não sei o que ele estava fazendo, esse idiota. Puxa vida. Quem falou isso? Este. O Chapolin Colorado. Vem aqui. Ai. Puxa vida. Preciso fazer alguma coisa. Ai, pessoal, esse foi um erro, né? Agora que eu lembrei que eu esqueci a câmera gravando.
Aí eu tava... Como eu falo? Fui fazer, né, o resto desse episódio aí, eu tava com a câmera gravando. E aí o que que aconteceu? Eu deixei a câmera... Era pra pausar. Mas aí... Mostrou eu... Com o short que eu tava... Eu de short. Com a blusa de frio, que nessa época tava frio. E... Minha mãe falando comigo, eu... O que é? O que é, né? Aí foi um erro, né? Foi um erro. Por isso que eu coloquei até aqui, desculpe pelos erros. Foi erro de gravação, erro de fala, erro de tudo, né? Primeiro episódio, né? Um dos meus primeiros episódios como do canal aí. Claro que eu não tinha uma certa experiência, né? Hoje em dia eu tenho mais experiência. Hoje eu tenho a vila. Hoje eu tenho até um próprio lugar para eu gravar. Não é um estúdio, mas é um próprio lugar para eu gravar. E aí consigo aí fazer de boa. Agora vamos pro resto do episódio. A escova azul? Eu nem sei cadê essa escova. Aí, esse foi um erro, você né, tá pessoal? aqui. Ah, não, é o anel de Eu brilhantes. falando uma escova azul que minha mãe tava perguntando. Esse foi um erro, né? Aí ela tava perguntando sobre a escova azul. Aí eu falei, nem sei que escova azul, né? Aí foi um erro, né? Foi um erro. Preciso achá-lo. Aonde ele está? Olha. Quer saber? Eu vou jogar ali, ó. Vou destruir tudo. Esse pão duro deve estar bem mofado. Aonde que ele tá? Ei! Olha, tô aqui. Chapolin colorado. É aqui que eu... Tim! Ai, 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 meu nariz. Ai. E agora toma isso. Tam, tam, tam. Não contavam com minha astúcia. Deixa que eu tiro vocês daí. Obrigado, Chapolin. Não contavam com minha astúcia. E você? Você acha que eu não te descobri quase nada? Vamos pra prisão. Ai, o Chapolin Colorado é um herói. E se vocês gostaram deste episódio, se inscrevam no canal e ative o gostei. E esta é a nova temporada do Chapolin Colorado. Bem, pessoal, o primeiro episódio de Chapolin Colorado foi esse daí, né? Foi o primeiro episódio da temporada de 2022. Nós tivemos aí um total de 10 episódios, 10 eu acho, né? Acho que tá até aqui, deixa eu ver, ó, essa temporada de 2022. Aqui, ó. Nós tivemos só mais ou menos uns... Aqui, ó. 8 episódios. Foi uma temporada mais curta de Chapolin, né? Nessa época aí eu gravava mais de Chaves, né? Tá mostrando até aqui, 81 episódios de Chaves e 8 só de Chapolin, né? Eu gravava muito pouco, só gravava Chaves. E hoje em dia eu gravo os dois, né? O Chapolin aqui, ó. O Chaves tem 360 episódios. O Chaves e o Chapolin aqui em cima, deixa eu ver. Tem 246 episódios. Bem, pessoal, eu termino aqui essa gravação. Depois de acho que um mês, né? Que eu não gravava reagindo, né? E aí essa foi a nossa primeiríssima gravação. Depois nós teremos mais, reagindo mais episódios. Eu tô pensando em reagir ao primeiro episódio de Chespirito, Jornal Aveto, vários outros episódios de Chaves, tá, pessoal? Muito obrigado a todos que vieram até aqui. Um grande abraço e ó, não percam o episódio de Chespirito aí que nós tivemos hoje. Aí, tá, pessoal? Um grande abraço e até mais.